Olá, começando agora mais uma análise estruturada. Hoje a nossa explicação vai mergulhar fundo num tema que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do mundo corporativo. Como construir a ponte entre aquela visão estratégica abstrata e a realidade operacional do dia a dia. Todo o conteúdo que vamos explorar hoje foi elaborado a partir do material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. Vamos entender juntos como pegar grandes ideias e transformar em resultados concretos. Bora lá? Para dar o pontapé inicial, olha só essa frase do consultor de negócios Han Charan. Ela vai direto na ferida e toca numa dor universal das empresas. O grande problema no mercado não é a falta de ideias brilhantes ou de gente inteligente. A falha quase sempre mora na execução. Ter uma estratégia é só a ponta do iceberg. A verdadeira pedreira é fazer essa visão acontecer na rotina da empresa. Imagina a seguinte situação. Ter uma estratégia sem um plano claro é literalmente como soltar a equipe num labirinto gigante. Fica todo mundo andando em direções opostas, equipes isoladas, um gasto de energia absurdo para não chegar a lugar nenhum. É o caos. E é exatamente aqui que o plano de ação entra em cena. Ele funciona como o mapa definitivo que nos tira dessa desorientação, apontando um caminho super claro e focado rumo ao objetivo final. O nosso roteiro de hoje é dinâmico e está dividido em 5 passos. Vamos passar rapidamente pelo desafio da execução, entender a importância inegociável da análise prévia, olhar os componentes fundamentais do plano, ver como desdobrar do estratégico para o operacional e, por fim, fechar com a matriz e o controle contínuo. Ponto número 1. O desafio da execução. Afinal, como a gente constrói a ponte que liga o planejamento à realização prática? A primeira coisa que precisamos ter em mente é que um plano de ação não é só uma listinha de desejos ou um rascunho. Estamos falando de um documento gerencial robusto. A função dele é pegar aqueles objetivos enormes e fatiar em tarefas operacionais super tangíveis que a equipe pode chegar e começar a fazer amanhã de manhã. Ele corta a incerteza e previne aquele ralo de desperdício de tempo e recursos na empresa. E os objetivos de um bom plano são muitos. Ele cria as famosas metas SMART, que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazos marcados. Além disso, serve como bússola para a equipe, mantendo a comunicação transparente. E a grande sacada, ele estabelece responsabilidades. Quando a gente sabe exatamente quem é o dono de cada tarefa, a cobrança de resultados fica justa e extremamente eficiente. Seguindo para o ponto 2, análise antes da ação. Aqui o foco é fugir de qualquer jeito da armadilha do plano cego. Sair distribuindo tarefas sem olhar para o cenário em volta é pedir para dar errado. É um plano cego. Precisamos obrigatoriamente usar ferramentas como análise SWOT antes de qualquer coisa. Antes de traçar a rota, temos que ter clareza se os objetivos fazem sentido diante das capacidades da organização e das forças lá de fora no mercado. E como essa análise vira ação? É bem direto. Para as forças internas, o plano tem que focar em maximizar o que a empresa já faz bem. Nas fraquezas, a gente cria ações de mitigação, corrigindo as rotas. Olhando para fora, as oportunidades pedem ações de exploração para surfar as boas tendências. E as ameaças? Aí a gente entra com gerenciamento e planos de contingência. Tudo conectado e fazendo sentido. Número 3. Componentes do plano. Uma vez que o cenário está claro, é hora de erguer a fundação da casa. Desmistificar a estrutura de um plano de ação é, basicamente, seguir um checklist à prova de falhas, bem na linha do famoso 5W2H. Precisamos definir o que vai ser feito, que é o escopo. Quando, através de um cronograma claro. Quem, nomeando as pessoas responsáveis. Como um que, mapeando a grana e os equipamentos necessários. E fundamental, o que se espera, estabelecendo a régua de qualidade para bater o martelo se a entrega foi um sucesso ou não. 4. Do estratégico ao operacional. Com essas peças na mão, vamos ver a mágica do desdobramento acontecendo na prática. Lá no nível estratégico, o pensamento é sempre de longo prazo. Estamos falando de decisões pesadas que vão moldar o futuro da empresa daqui a 3, 5 anos. O grande desafio do plano de ação é justamente pegar essa visão macro, muitas vezes distante, e traduzir para o que precisa ser feito suando a camisa hoje. E para garantir que a gente não se perca no caminho, usamos pontos de controle chamados de marcos, ou milestones. Eles são faróis. Eles não são tarefas da rotina, mas eventos pontuais que avisam, opa, finalizamos uma fase super importante aqui. Isso é vital para chamar a diretoria ou os clientes e validar se o trabalho lá da ponta ainda está alinhado com aquela visão grandiosa do início. E chegamos à seção 5, a matriz e o controle contínuo. Como a gente consolida isso tudo para não perder o rumo? É aqui que a matriz do plano de ação brilha. Ela não pode de jeito nenhum ser uma planilha morta esquecida numa pasta do computador. É um documento vivo,
uma ferramenta visual que junta tudo: escopo, cronograma, recursos e responsáveis num único painel. É o lugar que a equipe vai consultar todo santo dia para entender exatamente o status do projeto. Mas, para essa matriz funcionar na vida real, a descrição das etapas tem que ser cristalina. Qualquer pessoa que bateu o olho na tela precisa entender na hora em que pé as coisas estão. Uma comunicação eficiente aqui é o que garante o alinhamento da equipe e o acompanhamento rápido, sem enrolação. Agora, mesmo com o melhor painel do mundo, tem um erro fatal que pega muita gente boa no mundo da gestão. Fica a reflexão. Quando, afinal de contas, a gente deve sentar e monitorar o plano? Se a ideia é que o monitoramento aconteça só no final, alerta vermelho. Isso é completamente falso. O monitoramento de verdade, aquele que salva projetos, acontece simultaneamente à execução, o tempo todo. Isso permite fazer correções de curso no momento exato em que o problema aparece, otimizando tudo em tempo real para não estourar o prazo nem o orçamento no final. Resumindo a ópera, o plano de ação é o que conecta a vontade de realizar com a realização de fato. Ele exige uma análise de cenário prévia e afiada. Depende de componentes muito bem detalhados, ganha corpo numa matriz visual de fácil acesso e só sobrevive na base do monitoramento contínuo. Dominar esse ciclo é o que, sem dúvida, separa um executor comum de um gestor de altíssima performance. E para encerrar, deixo aqui uma reflexão provocativa. Se amanhã a gente presenciar uma estratégia gigante de uma empresa afundar espetacularmente, a visão da diretoria era ruim? Ou será que o pessoal da operação simplesmente não tinha um plano de ação rigoroso para seguir? A prática nos mostra que, na esmagadora maioria das vezes, o sucesso ou o fracasso moram mesmo na qualidade da execução. E a gente fica por aqui com essa análise. Até a próxima!